Amém? Amados, graça e paz. Como vocês estão? Ai, meu Deus, é muito forte, né? Não sinta a presença de Deus nesse lugar. Engraçado que isso vem mais forte quando a gente vai ministrar e a gente precisa se recompor. Forte, irmão. Abre a tua Bíblia comigo. No livro de Números, capítulo 23, versículo 18. Essa noite eu quero ler uma passagem muito, mas muito conhecida. Qualquer um que tem um pouco de tempo no Evangelho já ouviu alguém ministrando em cima dessa passagem. A Bíblia diz assim, em Números 23, versículo 18. E Balaão declarou a sua palavra profética em forma de poema. Eu quero que você atente para isso. Balaão profetiza mais em forma de poema. Ele falou: levanta-te, Balaque, e escuta. Inclina o teu ouvido, filho de Zippor. Deus não é ser humano para que minta, nem filho de Adão para que se retrate. Em outras versões diz, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele promete e deixa de cumprir? Afirma que faz e não realiza? Portanto, recebi uma ordem para abençoar. Ele abençoou e não posso mudar isso. Ele não olhou para as ofensas de Jacó, nem para os erros encontrados em Israel. O Eterno, o Deus de Israel, está com eles. O brado de aclamação do rei ressoa no meio desse povo. É Deus quem os está trazendo do Egito. Eles têm a força de um touro selvagem. Não há feitiçaria que se tenha poder contra Jacó, nem magia alguma contra Israel. De agora em diante se proclamará de Jacó e de Israel: vê tudo quanto Deus tem realizado. Eis que este povo se levante como leoa e ergue-se como leão, que não descansa enquanto não devora a sua presa, nem se deita até que tenha bebido o sangue de suas vítimas. Então Balaque roga a Balaão: se tu não podes amaldiçoar este povo, que assim seja, pelo menos não o abençoes. Balaão, no entanto, retrucou a Balaque: não te havia afirmado? Tudo o que o Senhor ordenar, eu o farei. Amém? Então Deus me deu essa palavra, uma palavra muito conhecida. Eu creio que qualquer um que tem pouco tempo no Evangelho já ouviu falar disso. Deus não é homem para que minta, irmãos, nem filho do homem para que se arrependa. E essas palavras foram proferidas por um profeta chamado Balaão, falso profeta. E é interessante porque quando a gente fala de falso profeta, parece que esse falso profeta fala mentiras. Mas o profeta Balaão nunca falou nenhuma mentira. Ele falou exatamente aquilo que Deus mandou ele falar. Ele nunca mentiu. Balaão, falando para Balaque, essa passagem é a segunda profecia de 3 profecias, onde Balaão abençoa o povo de Deus. E às vezes a gente tira essa passagem fora de contexto. Às vezes no intuito, né? A gente traz aquela palavra, a gente quer uma palavra motivacional. E a gente acaba incorrendo no erro de tirar um pouco essa palavra fora de contexto. E se a gente não analisar ela dentro do contexto, a gente precisa, em primeiro lugar, saber para quem Deus falou isso.
E por que Deus falou isso? Irmão, toda promessa, ela vem com uma condição. E às vezes a gente tira a condição e só fala a promessa. E às vezes a gente não lê o resto. Às vezes a gente fala, Senhor, eu quero ser abençoado financeiramente, mas a Bíblia fala, dá e dá-se-vos-á. E a gente quer colher onde não plantou. A gente quer receber aonde a gente não plantou, mas Deus falou, mas você não plantou isso, como é que você quer receber? Aí eu já vi tanta gente falando assim, poxa, ninguém vem me visitar. Ninguém vem orar por mim. O pastor não me visita. Falei, sério? Você visita quem? A empatia. Você sente a dor da pessoa? Você visita com que frequência? Quem você visitou já? Ninguém. Eu quero receber algo que eu não plantei. Irmão, Deus é homem para que minta, Deus não é homem, nem filho do homem para que se arrependa. Mas a gente precisa analisar, e nessa noite eu queria falar algumas coisas que Deus colocou no meu coração. Eu quero contextualizar assim. Eu quero compartilhar nessa noite muitos ensinamentos que vêm através desse texto. Vamos lá. Israel, ele viveu durante muito tempo no deserto. Se você conhece essa história, ele ficou vagando, andando em círculos no deserto. E ele ficou durante 40 anos peregrinando, andando em círculos no deserto. Mas chegou um momento de agora eles avançarem. Chegou um momento de eles saírem do deserto. E sair para conquistar a promessa que Deus tinha dado a eles, que era Canaã, a terra que emana leite e mel. Durante esses 40 anos, nossa fidelidade de Deus, Deus sustentou esse povo. E muita gente fala assim, esse povo foi sustentado com o maná que caiu do céu. Mas o maná não é. O maná é uma comida de rebelde. Porque quando ele sai do Egito, a promessa de Deus não era maná. A promessa de Deus era uma terra que emana leite e mel. Eu quero conduzir e levar vocês até Canaã. Depois de passar esses 40 anos, eu vou retornar para falar sobre esses 40 anos. Esse povo dá início a uma série de conquistas. E para eles ir até Canaã, eles precisavam passar por uma determinada região que fazia parte dos reinos, era o reino dos amoreus. Então Israel manda mensageiros a esses reis para dizer para ele, olha, a nossa intenção não é nem desviar para a direita nem para a esquerda. Nós só precisamos dessa estrada passando pela tua região, porque nós precisamos ir em direção a Canaã. Só que aqueles reis, ele falou, olha, não queremos a tua vinha, não queremos o teu gado, os animais, os bens que você pertence, não queremos invadir a sua estrada, não vamos para a direita nem para a esquerda, nós somente vamos aproveitar essa passagem que passa pelas suas terras, porque nós estamos em direção a Canaã. A Bíblia diz que esses dois reis dos amoreus, eles não aceitaram e empreenderam guerra contra eles. E a Bíblia diz que Israel destruiu, aniquilou completamente esses dois reinos. E aquilo que antes eles não queriam fazer, agora eles têm todos os despojos, ou seja, as terras, as vinhas, os animais, eles aniquilam completamente aqueles povos e se apodera de tudo aquilo que eles têm. Israel continua a avançar e agora ele vai acampar no lugar chamado nas planícies de Moabe.
e uma grande multidão fica ali nas planícies. E existia um homem chamado Balaque. Balaque era o rei dos Moabitas. Israel está acampando nas planícies de Moabe. E a Bíblia vai dizer que Balaque teve muito medo. Balaque ficou apavorado. Balaque fica preocupado, porque como pode um povo que sai recentemente do deserto, e eles destroem dois povos que antes essa terra, essa possessão pertencia a Balaque, mas esse povo aniquila, ele destrói completamente, e como é que pode isso? Ele fica impressionado com isso, e com toda razão. E Balaque percebe que há alguma coisa sobrenatural nesse povo. Balaque percebe que não pode ser uma questão de habilidade, não pode ser uma questão de estratégia. Há uma força espiritual, há um Deus que anda com eles. Esse povo recém-chegado do deserto, ele começa a entrar nos povos, nas terras e conquistando tudo que está adiante deles. E a Bíblia vai dizer que Balaque, ele fica muito, mas muito preocupado. E em Números capítulo 22, versículo 4, vai dizer o seguinte: então os moabitas disseram aos líderes de Midian: eis essa multidão que devora tudo ao redor de nós, como o boi devora a erva do campo. Em seguida Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe naquela época, e mandou seus emissários para chamar Balaão, filho de Beor, que estava em Petor, que ficava próximo do Eufrates, o grande rio, em Amave, sua terra natal. E a mensagem de Balaque solicitava: eis que o povo que saiu do Egito cobriu toda a terra, estabeleceu-se diante de mim. Vem, portanto, eu te suplico, e amaldiçoa por mim esse povo, pois eles são mais poderosos do que eu. Assim poderemos derrotá-los e expulsá-los da terra. Porquanto eu sei muito bem, aquele que tu abençoas é abençoado, mas aquele que tu amaldiçoas fica amaldiçoado. Olha que coisa interessante. A Bíblia diz que os filhos das trevas, eles são mais prudentes do que os filhos da luz. Balaque sabe que o povo está acampado ali nas planícies, na sua região. Mas ele não é louco de entrar em guerra com esse povo. Eu observo uma coisa sobrenatural, então o que ele faz? Ele busca uma ajuda sobrenatural. Ele vai chamar um homem chamado Balaão. E Balaão era um profeta conhecido por ter a capacidade de amaldiçoar ou abençoar um povo. Balaão é uma figura emblemática. Eu não vou entrar nesse mérito porque seria uma outra mensagem. Mas o interessante é que Balaão, ele não é judeu. Ele vivia muito distante. Ele vivia numa região da Mesopotâmia. Seria como se eu te pedisse ajuda a alguém. Eu, por exemplo, fosse pedir essa pessoa lá no Rio Grande do Sul. Falar que ele vai se cercar. Ele quer se preparar. Ele primeiro tem que ter a certeza que a vitória tem que ser no mundo espiritual para depois vencer no mundo físico. Eu não sei o que tem esse povo, mas há um Deus que peleja por eles. Já ouvi falar. E enquanto ele estava no deserto, ninguém se preocupou, mas quando ele começa uma série de conquistas, começa então a se preocupar com isso. Então ele chama Balaão, o profeta, e a Bíblia vai dizer que Balaão é o profeta que vê Deus de olhos abertos. Ele diz que é aquele que vê o Todo-Poderoso numa visão em êxtase. O que é uma visão em êxtase? É uma visão mais aperfeiçoada que tem. Dizem que uma visão de olhos abertos é a visão, vamos dizer assim, mais aperfeiçoada, mas não. A visão em êxtase é uma visão que você vê. A Bíblia vai dizer que Balaão prostrado viu o Altíssimo. Porque quando você prostra, os seus olhos estão para o chão. Mas ele não via com os olhos físicos.
Quando você está numa visão em êxtase, todos os seus sentidos entram no mundo espiritual. A audição, o paladar, o tato, a visão. Você sai da dimensão física e teu espírito adentra dentro do mundo espiritual e você enxerga o mundo espiritual. Uma visão aberta, você pode estar no mundo físico e você pode olhar uma coisa espiritual e você sabe que está no mundo físico. Numa visão de olho fechado, você pode ter uma visão, mas a visão em êxtase é a mesma visão que Pedro teve. Quando os animais desceram do céu, e aqueles quadrúpedes, aqueles animais, segundo a lei, eram impuros, e a Bíblia vai dizer que Pedro ele teve uma visão em êxtase. E quem sabe nessa noite Deus pode te dar uma visão em êxtase. Deus pode te levar a ver coisas profundas. Eu creio, irmão. Eu creio. Agora deixa eu te falar da figura de Balaque. Isso aqui é uma batalha espiritual, mas a figura de Balaque se representa a figura humana. Quem é Balaque? Balaque, irmão, são aquelas pessoas que estão lá na colina, estão lá no monte, você não sabe quem é, mas ele está te espreitando, ele está te vendo, está te enxergando. Balaque é aquele que enquanto está no deserto ele se incomoda, mas você começa a conquistar, ele começa a se incomodar com você. Balaque é aquelas pessoas que muitas das vezes bate no teu ombro, está dizendo estou contigo, mas não está. Balaque é aquele que te espreita, cuidado. É aquele que está te observando de perto. E você nem percebe. Mas ele está doido para ver você ser derrotado. A tua vitória incomoda ele. O teu avanço. O teu crescimento. Balaque é a figura humana que está preocupado com o teu crescimento. Existem pessoas que andam contigo e batem no teu ombro e dizem, olha, eu estou contigo aqui. Olha o que deve, é mentira. Não é verdade. Essas pessoas se incomodam com a tua felicidade. Elas se incomodam com o que você tem. Elas se incomodam com o que você possui. Elas se incomodam com o que você conquista. No mundo espiritual existem muitos Balaques, irmão. E se você quiser avançar, se você quiser conquistar, se você quiser evoluir, se você quiser crescer, eu quero te dar, não sei se é uma boa notícia ou uma péssima notícia. Haverá muitos Balaques que vão surgir pelo caminho da tua vida. Eu estou querendo tanto orar lá na tua casa. Ai, meu Deus. Eu quero tanto orar na tua casa, irmão. Depois que a pessoa sai da sua casa, pelo amor de Deus. O animal adoece, a planta murcha, te passa um desânimo, tu fica doente. Eu acho que o olho grande nasceu naquele dia lá e estava olhando lá. Irmão, isso é coisa muito séria, eu estava conversando com minha esposa sobre isso. Ah, Val, tu acredita em olho grande? Acredito. Ah, então acredita que você pode ser acometido? Eu vou falar, depende, irmão. O problema é que muitas das vezes a gente não vigia. E a gente quer falar coisas da nossa vida, projetos para Balaques. E Balaque, ele vai ficar te ouvindo. Ele vai ficar te ouvindo. Das duas, uma. Tu acredita que teu olho grande? Bem, irmão, não haveria necessidade de você falar algo que ainda não se realizou. Mas eu acredito que você vai ter que orar muito mais. Minha esposa estava falando assim, poxa, Val, eu tenho testemunho, ela está vendendo muita empada. Engraçado, depois que eu dei um testemunho, parece que ninguém mais quis comprar empada. Às vezes na nossa vida a gente não entende porque algumas coisas acontecem. Às vezes do nada bate um desânimo, irmão. Às vezes a pessoa olha para a tua obra, vai na tua casa assim e fala, fica olhando. E fala, está fazendo o que aí? E deixa eu te falar uma coisa. Fugindo um pouco da mensagem. Mas isso é é uma teoria minha. Todo olho grande precisa ver. Todo olho grande precisa ver. Porque o olho grande, ele precisa botar os olhos. Tu está falando uma coisa, a pessoa insiste. Eu falei, por que essa pessoa está tão interessada nisso? Mas a pessoa quer saber, ela quer ver. Eu quero estar lá.
E depois que essa pessoa está lá e ela olha, pronto, parece que perde o interesse. Aí daqui a pouco você planeja uma coisa, separa um dinheiro, parece que o dinheiro agora vai para comprar um remédio, vai comprar isso, vai comprar aquilo. Você tenta juntar, mas não consegue, parece que as coisas vão desandando, irmão. Você está precisando, falei, cara, eu quero abrir uma empresa, ou eu quero empreender, eu não quero mais trabalhar para mim mesmo, nada mais justo. Deus chamou para você ser campeão, avançar. A Bíblia diz que em Cristo, né, Ele nos faz muito mais do que vencedores, sempre nos conduz em triunfo. Mas aí cuidado, você fala algumas coisas e parece que aquela pessoa ela vem trazendo um desânimo para você. Se ela não conquista, você também não pode conquistar. Então Balaque no mundo espiritual é uma figura humana que se opõe ou resiste, se deixa ser usada para de alguma forma impedir que você avance. Eu quero te falar uma coisa. Balaque é como um instrumento do diabo. E o diabo precisa desses agentes. Da mesma forma que Deus precisa dos seus santos. A grande guerra e batalha são por seres humanos. E o que eles podem oferecer. O diabo não age sozinho. Você já viu o diabo fazer um despacho? Tu olha na encruzilhada e fala, ô capeta, o que você está fazendo? Eu estou fazendo o meu despacho aqui, não tem ninguém para fazer por mim. Negativo. Ele precisa da figura humana. Ele precisa de um coração contaminado. Ele precisa de um coração cheio de iniquidade. Ele precisa de alguém rancoroso, alguém que está cheio de pecados e iniquidades para cumprir o seu propósito. Quando Balaque, que é um instrumento do diabo, ele chama Balaão e ele se coloca como um canal, como um vaso para destruir o povo de Deus. Então existem pessoas que elas são um instrumento. Existem pessoas que se deixam ser um instrumento na mão do diabo, e o diabo precisa dessas pessoas. Irmão, tem pessoas que são como um cavalo de Troia. Onde ela for, ela se torna aquela pessoa desagradável. Você vê que é uma pessoa que muita gente não quer estar com ela. Por outro lado, Deus ele precisa dos seus santos que praticam atos de justiça, que se opõem à maldade, que lança decreto de bênção, reparador de brecha, restaurador, gente com coração como de criança, coração puro, porque aí o Espírito Santo pode trabalhar. A Bíblia diz que veja que a luz que há em ti não sejam trevas. O que ele está dizendo? Há uma luz, a presença do Espírito Santo, não se deixa enganar. Irmãos, eu quero falar mais algumas coisas sobre Balaque. Os Balaques vão existir, não adianta. E aí uma coisa que você vai achar um contraditório estranho, mas os Balaques é a permissividade de Deus para a sua vida. Jesus tinha o seu Balaque. 3 anos convivendo com Judas. E por que você acha que tu não pode ter o teu Judas? Se o discípulo não é maior do que o seu Senhor, por que Jesus teve o Judas e você não vai ter? Porque essas pessoas são agentes de Deus para cuidar de você, mas também elas são agentes de Deus para projetar a tua vida. Essas pessoas elas não podem poder te parar. Ainda que pareça, ainda que elas venham maquinar, ainda que elas venham conspirar, o Senhor vai sempre transformar o mal em bem. Havia anos e anos. Deus, por que você não tira a saúde da minha vida? Não. Davi, o que eu tenho para você não entende agora. Mas eu quero que você seja treinado, você passa pela fornalha das aflições. O que eu tenho projetando para a sua vida é algo tremendo. Eu não quero que você perca. Eu quero que você sempre se lembre do período que você passou. Eu quero que você tenha empatia. Eu quero que você entenda o que é sofrer. Eu quero que você entenda o que é padecer. Irmãos, tem pessoas que são conectadas na nossa vida que a gente queria ver longe, mas elas estão sempre diante de nós.
E hoje eu entendo em Deus que não cabe a mim dizer, vai embora, sai da minha vida, não. Porque nunca é sobre elas, mas é sempre sobre você. Irmão, em Deus ninguém, nem um diabo, nem ninguém, pode descer um Lucifer, que seja o que for, irmão. Não pode te destruir. Se você continuar na posição, você não vai ser destruído. Pode se levantar os balaques que for na tua vida, irmão, só vai se levantar para cair, só vai se levantar para te projetar. Jacó tinha um tio chamado Labão. Eu gosto da sua filha, trabalha 7 anos que você vai ter. Trabalhei 7 anos, e agora? Não, trabalha mais 7, que tem uma irmã mais nova. Aqui a nossa tradição é essa, você vai trabalhar 14 anos. Faz um acordo, tu trabalha aqui, e aí o que? Aí fez um acordo ali, onde você vai receber uma parte, eu vou receber outra, mas aí Deus faz ele prosperar. E todas as vezes que Labão se levantava sobre a vida de Jacó, Deus fazia ele prosperar mais e mais. Nunca é sobre essas pessoas, querido. É sobre você. O que Deus tem me ensinado é o seguinte: a Bíblia fala sobre essa questão do avanço. Eu estava em casa, Deus me deu algo. Às vezes a gente erra, irmão, porque Deus quer nos ensinar algo. E eu entendo que no meio da conquista, quando Deus começa a te fazer crescer, Ele faz você alcançar voos maiores, alçar voos maiores. Quando Deus faz você projetar. Eu entendi que no caso de Israel, não era um fato apenas de você conquistar a terra. Escuta o que eu vou te dizer, não é o fato apenas de você, vamos dizer, prosperar financeiramente, abrir uma empresa, não é só isso. Você vai acontecer isso e Deus vai olhar para você e vai falar assim, olha como você é abençoado, não é só isso. A ideia de conquistar a terra era exterminar todos aqueles povos que habitavam em Canaã. Aquele povo não vivia só na idolatria, mas aquele povo, eles praticavam coisas abomináveis diante de Deus. Deus quer te colocar num determinado lugar para você refletir o reino. Para que quando as pessoas olharem para a tua vida, falam, você é abençoado, mas na tua vida a graça de Deus. Antes que estava aqui era uma pessoa e a gente sofria com ela, mas quando Deus te colocou nessa posição, querido, a gente se alegra. Lá na empresa eu trabalho num cargo de chefia. E uma vez o taxista ele veio me buscar e ele percebeu uma coisa diferente. Porque quando ele foi me buscar, ele falou assim, o senhor veio buscar quem? Aí ele falou assim, eu venho buscar o Walker. Aí o camarada correu, eu falei, é o Walker, é o outro, o outro foi lá, fala para ele que o táxi chegou. Aí eu entrei no carro, mas não sabia disso não. Ele falou assim, é estranho, esse povo gosta muito de você. Aí eu falei, por que está falando isso? Eu não vejo acontecer isso não, mas quando você chega, um está passando para o outro muito rápido, todo mundo quer que... E aí, irmãos, eu entendi, Deus tem me feito entender o seguinte, porque durante 20 anos eu trabalhei num lugar que o chicote estalava no lombo. E aí, de uma forma assim, sobrenatural, não tem tempo de eu contar. Então Deus coloca você numa posição, e que certas atitudes que você vai tomar, algumas coisas que você passou, você faz com muita ponderação. Eu respeito muito eles, porque eu sei o que eu já passei de humilhação extrema. E até mesmo a empresa que ele trabalha, quando o chefe dele tenta falar algo para eles que, de alguma maneira, venha insultar, ou venha quebrar o código de ética da empresa, que é de respeito, eu sou muito duro.
Eu falei, olha como é que você fala, porque aqui temos um código de ética, eu vou te enquadrar. Existe todo um respeito para falar com o ser humano. Então, quando eles estão errados, eu não fico, olha só, vou chamar na frente, eu chamo e falo, poxa, pai, eu começo a conversar. Porque o tempo que eu passei de humilhação, o tempo que eu passei, que eu fui esculachado, tratado igual um... Irmão, você vê que, então, aquilo foi um ensinamento para a minha vida. E às vezes eu me perguntei, Deus, por que tanto tempo? Ele falou assim, porque se você não tivesse sido preparado, aonde ia te colocar, de repente você ia perder muito rápido. Então existe um tempo de preparo, irmão. E existe um tempo de conquista. Você tem que saber exatamente em Deus esse tempo. Não basta apenas Deus te colocar em Canaã. Eu não quero tirar um povo para você ser igual a eles. Eu te chamei para tu fazer a diferença. E aí eu quero dizer uma coisa, irmãos. Existe uma disputa entre Jerusalém e Babilônia. Eu não sei se você percebe isso, hoje vem percebendo. Existe uma disputa de reinos. Se a gente tem uma visão neotestamentária, aonde Deus te colocar, irmão, você é uma ameaça. Se você estiver verdadeiramente em Deus, você é uma ameaça, porque você está disputando o reino de Satanás. É como se nós fôssemos Jerusalém, o reino de Jerusalém, disputando com a Babilônia. Às vezes você vai em determinado lugar e você sente uma resistência, uma certa antipatia. Você está em determinado, você não entende porque a pessoa não vai com a tua cara. Você está em determinado lugar, você percebe algumas coisas estranhas. E você não entende. É porque existe a resistência no mundo espiritual. Babilônia e Jerusalém. Mesmo eu tendo ali num cargo de chefia, eu percebo algumas coisas. E às vezes a pessoa, não todas as pessoas, mas uma pessoa estranha. E Deus já tinha me sinalizado algumas coisas estranhas. E essa pessoa então ela começa a te boicotar. Ela começa a te boicotar ali, mesmo você sendo chefe, ela tenta fazer de umas coisas que vem trazer o embaraço. E aí você percebe o quê? Que é Jerusalém no meio da Babilônia. E essa parte eu fecho quando a Bíblia diz o seguinte, que a gente deve clamar ao Eterno, que a gente não deve dar descanso a Ele, até que Ele ponha Jerusalém como objeto de adoração. Irmão, Deus plantou essa igreja, você nem percebe isso. Mas logo ali diante, às vezes, fica um pessoal do tráfico. Ali também, a gente foi colocado num ponto estratégico. Aí tem muita gente crente que fala assim, se nossa igreja fosse um lugar mais confortável. Eu falei, só se fosse na Disneylândia. Que lugar confortável é esse, irmão? E aí eu quero 2 testemunhos rápidos. Que muitas das vezes a gente pede, mas quando acontece, às vezes, muitas das vezes a gente não celebra, a gente não testemunha. Eu me lembro que a nossa igreja ali de frente para um bar, o bar era alto, tinha mulheres, prostituição, tinha drogas, tinha bebida. E eu me lembro que aquele bar era tão alto que incomodava, ninguém queria ouvir nada. Então nós entramos num clamor, olha, não vamos pedir arrego. Polícia, pedir lá, abaixa o som, abaixa um pouquinho o som, isso não existe, irmão. É interessante que a igreja começou a entrar em oração. E aí interessante porque não só acabou aquele som, mas também o próprio bar acabou. Quem lembra disso aqui? O bar acabou, irmão. Porque ali é a Babilônia. E ali confrontando Jerusalém. A palavra que está sendo ministrada, está sendo confrontada e atrapalhada. Irmãos, então aqueles homens eram usados pelo diabo? Não, eles não tinham intenção, eu creio nisso, irmãos. Mas eles são usados pelo diabo, como eu te falei, instrumento. Mas nós somos usados por Deus, nós somos o quê? Que as nossas mãos santas, instrumentos de justiça. Começamos a clamar e acabou. Aí depois ali, começou um baile, lembra, pastor? Era quinta-feira, como é que pode isso? Como é que pode isso? Tu acha que eles faziam de maldade? Eu não acredito. Quinta-feira. E aí a gente começou a estender as mãos, a orar, a repreender. A gente não pediu para destruir vidas não, para acabar, para falir.
E aí a gente vê que não tem nem mais som ali. Nem quinta, nem domingo, nem sábado. Às vezes tarde da noite, um pouco ali, mas não atrapalha mais. Deixa eu me adiantar. Ele chama Balaão. E Balaão, então, ele começa... Foi prometido a ele uma recompensa. Imagina, Balaão vem de um lugar tão distante. E eu te falei que Balaão era um profeta, uma figura emblemática, mas eu não vou entrar nesse mérito. Mas ele deixou bem claro para Balaque, porque ele conhecia Deus. Ele falou: Balaque, olha só. Eu não te garanto nada. Porque tudo aquilo que Deus disser, eu vou fazer. Se Deus não disser para eu não fazer, eu não vou fazer. Se não é para amaldiçoar, eu não vou amaldiçoar. Você está aqui querendo que eu venha amaldiçoar. Tudo bem, eu vou lá ver qual é a resposta de Deus. Mas eu só vou fazer aquilo que Deus mandar. É muito interessante isso. E aí o que ele me faz? Ele prepara um holocausto, me faz aí um altar. Você vai sacrificar 7 novilhos e 7 carneiros. E a gente vai de um determinado lugar e eu vou olhar aquele povo. E aí você faz o sacrifício que eu vou ver o que Deus tem a me dizer. Aí Balaão vai, e aí ele esperando que Deus de alguma maneira pudesse dar uma palavra de maldição. Deus é bem categórico para ele. Falou: não encontrei iniquidade em Jacó, nem desventura em Israel. E aí você vai dizer para Balaque o seguinte: você vai proferir bênção sobre ele, você vai profetizar bênção sobre esse povo. E não vai ser qualquer bênção, vai ser em forma de poema, irmão. Se você ler, é uma coisa linda. E aí ele traz o recado para Balaque. Você imagina a cara dele. Ele falou: cara, como é que pode? Eu trago aqui você para amaldiçoar e você vem abençoar esse povo. E aí ele fala: então Balaque, faz o seguinte. Aí é a segunda que nós acabamos de ler. Eu vou te levar para um outro lugar. Lá tu vai ver o povo de um outro ângulo. Porque a primeira vez ele viu o povo, mas não via a totalidade do povo. Pelo ângulo, talvez pela altura que ele estava vendo. Então Deus levou ele para ver um outro lugar. E aí, quando chega lá, ele fala: me prepara um altar. Me prepara um altar, 7 novilhos, 7 carneiros, que eu vou ver o que Deus tem a te dizer. E quando ele está lá preparando e fica: Balaque, fica aqui que eu vou ouvir o que Deus tem a me dizer. E Deus aparece para Balaque, para Balaão, e diz para ele assim: olha, eu coloco minhas palavras na tua boca e tu vai dizer exatamente o que eu te disser. E aí é o texto que nós acabamos de ler, que ele diz, na segunda profecia ele diz que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se retrate. Aí ele vai fazendo aquela declaração a respeito do povo. Ele: não encontrei desventura em Jacó, nem iniquidade de Israel. Esse povo é como a leoa, se levanta como leão, se ergue como leão, as suas forças são como a do boi selvagem. E começa a fazer declaração em forma de poema aquele povo. E aí ele fala para Balaque, Balaque fala: eu te chamei aqui pela segunda vez e outra vez você abençoa. Ele falou: não te disse para você o que Deus mandava dizer, ou falar eu vou dizer? Ele achou que Deus ia mudar, mas Deus não mudou nada, irmão. E eu fico maravilhado com o nosso Deus, porque essa confiança que temos nele, Deus não muda, Deus é imutável. O que Deus pensa a meu respeito e a teu respeito não vai mudar. Não vai mudar. Nós somos povo abençoado, irmão. Povo abençoado. E a terceira vez eu acho muito lindo. Porque ele fala: Balaque, vamos fazer o seguinte, Balaão, vamos fazer o seguinte, eu vou te levar para outro lugar, um lugar muito mais alto, e aí você vai ver todo o povo. Eu acredito que se você ver todo o povo, de repente vai ser diferente. E a Bíblia diz que Balaque leva Balaão a um lugar muito alto. Só que daquele lugar muito alto, ele não vê apenas o povo pela metade. Ele não vê uma parte do povo, ele consegue contemplar todo o povo. E aí, irmãos, aquilo que chega a me dar arrepio. Porque quando Balaque está num lugar alto e que ele contempla toda a nação de Israel, diz a palavra de Deus que ele viu que não havia necessidade de sacrificar animais.
Porque quando ele olha o povo, ele vê a presença de Deus, é tão forte que ele consegue profetizar sem a presença de sacrifício. Oh, aleluia. Irmão, quando ele olha, ele vê a presença de Deus, ele sente a presença de Deus. O Espírito Santo vem sobre ele, porque quando ele olha a totalidade do povo, ele fala: Deus está no meio desse povo. É muito forte. As pessoas têm que olhar para nós, irmãos, e ver a diferença. Você é diferente, você tem um brilho do Espírito Santo. Eu vou te dizer uma coisa, acredite se você quiser. Irmão, acredite se você quiser. Mas o mundo espiritual nos conhece porque a gente brilha. Deixa eu te dizer. Como que você sabe que o mundo espiritual te conhece e você vai te resistir a você de alguma maneira e você fala: pô, nem disse que era crente, mas essa pessoa... Porque você brilha. Assim como Moisés teve a face, e essa face as pessoas viram a face dele brilhando. Assim como Jesus se transfigurou entre os discípulos e viram a sua glória, ele transfigurado, branco. Irmão, algumas vezes Deus me fazia ver em visão periférica a parte do meu corpo que brilhava, com uma luz muito intensa e azulada. E eu estou olhando assim, eu olhava assim, eu não via, mas em visão periférica eu estava brilhando. E eu me lembro que estava no antigo templo e um cara que foi assaltar a igreja, quando ele tentou entrar, mas ele não sabia que eu estava lá, estava até orando lá, e era por volta da meia-noite. E aquele camarada, ele era envolvido com feitiçaria pesada. E ele começou a conversar, falou que estava com fome, eu achei suspeito, eu falei: tu puxou tranca, tal, puxou cadeia você? Aí ele: não, disfarçando, mas enfim, a gente ficou conversando. Aquele homem começou a se transformar e ele começou a falar coisas estranhas, do tipo: você acha que você está falando com quem? Eu já falei: já está corporado. Ele falou: sou uma criatura que vaga pela noite. Ele começou a falar muitas coisas. E uma época que tinha um tiroteio aqui, eu recrutei, eu trouxe todos esses espíritos aqui para ceifar as almas. Ele falou para mim. Ele falou: sabe essa luz que tem em você? Em vocês, ele falou. Aí ele falou sobre os espíritos que estão sob o comando deles. Ele falou: esses espíritos têm medo de você, porque essa luz que emana de você, se tocar nele, é a morte. E às vezes a gente não percebe, irmãos, a agitação, o mundo espiritual. Queridos, muitas vezes o ônibus não é assaltado porque existe um justo lá dentro. Às vezes haveria um tiroteio ou morte, mas você está lá dentro e fala assim: não. O diabo tem medo de você, sabe por quê? Que você vai numa casa e lá tem opressão, a pessoa é oprimida, e você fala: o que está acontecendo, isso e isso. Eu vou ministrar a bênção aqui, vou decretar aqui, esse diabo vai sair daqui em nome de Jesus. Eu vou perder território. Aí por isso que ele fala: eu odeio você. Eu odeio você. Eu estava lá na Presidente Vargas, número 2000, no prédio da administração do metrô. Já falei uma vez sobre isso. Deus me deu uma experiência muito interessante. Eu não vou dizer a você que eu estava orando, que eu estava buscando, jejuando, nada disso. Eu não sei nem o que eu estava fazendo. Eu não sei nem onde estava o meu pensamento naquele dia. Mas eu era responsável por ficar ali no ponto de ônibus e impedir que alguns camelôs pudessem botar mercadoria ali. E nisso, veio uma senhora. E ela se aproximou de mim para pedir uma informação. Acho que era alguma coisa a respeito do ônibus. E quando aquela senhora se aproximou de mim, a 2 passos ela apagou. Ela caiu em cima de mim. Eu só achei que ela tinha tropeçado. E quando ela olhou para mim, ela falou assim, meio atordoada: o que aconteceu comigo? Eu desmaiei. Eu falei: não, eu acho que você tropeçou. Foi coisa de 2 segundos. Ela se aproximou e caiu. Aí ela ficou prostrada. Ela ficava agachada. E ela começou a conversar comigo. Eu falei: então, a senhora deve ter problema de pressão alta, de açúcar, glicemia. Aí ela: não, eu doei sangue. Eu falei: então é isso. Eu falei: não, eu estava normal aqui, só fui chegar perto de você. E tem mais, se eu estiver agachada, eu falo com você normalmente. Ela falava, ela levantava para falar comigo, ela apagava, ela caía. Ela só era normal e falava comigo normalmente, mas só se estivesse no chão, sentada, porque não podia ficar de pé. Eu achei aquilo meio estranho. E nisso eu pedi ajuda a um colega. E o colega, quando veio ajudar, expliquei a situação a ele. Aí o colega, muito gaiato, falou assim: senhora, me explica o que está acontecendo. Quando ela falou, ele falou assim para ela: senhora, eu acho que a senhora tem que procurar uma igreja. Aí foi que aquela mulher revelou o que ela era. Eu não quero falar por uma questão ética, mas ela falou, ela gritou com ele o que ela era. Aí eu entendi. Irmãos, Deus tem cuidado com você de uma tal maneira que até aquelas pessoas que ela vem carregada se aproximar de você, ela recebe um impacto. Sabe por quê? Porque existem anjos que te acompanham, irmão.
Tem anjos que velam pela tua vida, anjos guardiões, irmão. Eu creio, alguém falou, ministério de anjo, eu creio, disse no mínimo 2. Um anjo ministerial e um anjo de proteção. E essa proteção é que te acompanha. Por isso que eu estou te falando, é Jerusalém e Babilônia. Deixa eu finalizar a parte final. Talvez você diga assim, Valca, eu não entendo, por que aquele povo permaneceu no deserto por 40 anos? E o que mudou? E o que mudou? Irmãos, quando Deus mandou levantar espírito, você conhece essa história, mandou que espionasse a terra e trouxesse um relatório dela. Aquele povo estava saindo do deserto e estava prestes a conquistar a cidade. Deus manda que cada representante de cada tribo fosse lá e investigasse a terra e trouxesse um relatório sobre a terra. E a Bíblia vai dizer que 12 homens das 12 tribos de Jacó, das 12 tribos de Israel, foram lá. E aqueles homens foram por 40 dias investigando a terra. E diga se a terra é exatamente como Deus havia dito sobre ela. E no fim daqueles 40 dias, aqueles homens trouxeram um relatório. E quando aqueles homens trouxeram o relatório, diz a palavra, que eles difamaram a terra. De fato, era exatamente como Deus tinha dito. A ponto, diz a Bíblia, que foram necessários 2 homens para trazer um cacho de uva. Mas quando aqueles homens chegaram diante do povo, eles começaram a falar que aquela terra era terra de gigantes. E o texto vai dizer que eles falam que olhando para aqueles homens, eles nos viam como gafanhotos. E não só eles, mas nós também nos víamos como gafanhoto. Você sabe o que quer dizer isso? Ele está dizendo, sabe o que aqueles homens pensam ao meu respeito? E ao teu respeito? Que vocês não passam de insetos. Que vocês são um gafanhoto. Então a opinião deles é importante. E não é só isso não, porque não é só como eles pensam, mas eu também penso da mesma maneira. Eu olhando para eles, eu me sinto como se fosse um inseto. E a Bíblia diz que aquele povo começou a chorar e chorou a noite toda. E aqueles homens lamentaram, falaram, agora os nossos filhos, Deus nos tirou do Egito, e agora para os nossos filhos serem mortos por aqueles povos. E aí eles começaram a criticar, tanto Moisés como Arão, dizendo, que furado, você nos trouxe aqui para morrermos no deserto. Em outras palavras, ele está dizendo, Deus errou quando escolheu vocês. Deus errou quando colocou a liderança, quando você nos trouxe aqui. Deus nos colocou numa grande furada. Quem nos dera a gente poder voltar ao deserto, ou que a gente morresse e nossos cadáveres caíssem no deserto. Aí Josué e Caleb se levantam, cara. Josué e Caleb se levantam e falam, que isso, cara? Eu não vejo dessa forma. Eu acredito que se Deus se agradar de nós, nós podemos conquistar aquela terra. Nós podemos devorar, acabar com aquele povo como alguém que come um pão. Aí ele vai dizer, a sombra do seu amparo já foi retirada. Sabe o que quer dizer isso? Que no mundo espiritual, o amparo dele espiritualmente falando já foi retirado, querido. Então você faça agora conquistar, porque eles estão na força humana. Mas a Bíblia vai dizer que o nosso Deus vai vir conosco pelejar por nós. Basta que apenas nos agrademos do Senhor, e o Senhor vai nos dar essa terra. E a Bíblia vai dizer que toda aquela nação começa a querer apedrejar, e começa a apedrejar Josué e Caleb. E aí a glória de Deus se acende, a glória de Deus aparece no tabernáculo. E Deus fala para Moisés, sai da frente, porque eu vou aniquilar todo esse povo. Porque eles provocaram a minha ira, por causa da grande ingratidão. E aí, você sabe da história, porque Moisés intercede pelo povo. Fala, Senhor, não faça isso, porque se o Senhor matar esse povo, o que vão dizer do Senhor? Que o Senhor tirou eles do Egito, mas não conseguiu colocar na terra prometida. Senhor, tu é rico em misericórdia. E começou a falar, interceder por eles. E Deus então ouviu Moisés e falou, tudo bem, eu não vou matar eles, mas uma coisa eu vou fazer. Cada dia, dos 40 dias que eles foram investigar a terra, um dia vai valer por um ano. E
Todos aqueles acima de 20 anos, eu vou fazer exatamente o que eles pediram. Os seus cadáveres vão cair no deserto. E enquanto eles estiverem vivos, vocês não vão avançar, vocês vão passar aqui e vão peregrinar por 40 anos. O que é isso, estagnação? Irmãos, eu fico pensando, pastor Mauro, imagina isso. Eu acordo de manhã, o que tem para fazer? Castelo de areia. Outro dia, o que vai fazer? Castelo de areia. Irmão, o que você faz no deserto? Aqui não tem muito o que plantar. E aí uma geração fica esperando a outra. Pô, bem que tu podia morrer, né? É sério. Passa 2 anos, 5 anos, 10 anos, fala, poxa pai, por que vocês se acovardaram? Era para a gente estar desfrutando da terra há muito tempo. Mas a tua geração foi uma geração covarde. Há uma canção que diz assim, que não passe de nós o teu espírito, que não seja preciso se levantar uma outra geração e vá avante. Então essa é a pergunta que nós devemos fazer, a que geração a gente pertence? Será que é uma geração que está andando no deserto estagnada? Uma geração que não vive novidade de vida porque com medo? Irmão, há muita gente que fala assim, eu estou esperando em Deus, eu estou orando a Deus, e olha para o céu, Deus vai fazer, vai acontecer. Irmão, do céu só vem chuva, granizo e relâmpago. Aquilo que cabe a você fazer, você precisa fazer. A Bíblia diz que o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Me desculpa, mas na trajetória, na tua caminhada, tu vai ter balaque, tu vai ter desafio, tu vai ter guerra, mas nada vai poder te parar. A única coisa que pode te parar é a tua covardia. A única coisa que vai te parar é a tua estagnação. É você estar num lugar onde Deus está te mandando tu avançar e você não avança. E eu, quando estava preparando essa mensagem, eu me perguntei, isso veio para mim. Será que de alguma maneira eu entrei numa zona de conforto? Será que de alguma maneira eu estou fazendo parte daquela geração que se acomodou, que está bom, eu estou vindo para a igreja, eu só preciso ser um bom cristão? Ou existe ainda muito mais coisas que eu preciso conquistar? Isso vai me custar? E se eu estou disposto a pagar esse preço? Aí quando você vê ele falando, eu fecho aqui. E eu queria dizer, por que essa palavra a gente tem que estar com muito cuidado? Porque agora Deus vai declarar a respeito desse povo, que não é mais aquele povo que saiu do Egito, sabe por quê? Porque aquele povo que saiu do Egito, escuta o que eu vou te falar, Deus não pôde realizar um milagre, Deus foi incapaz de realizar um milagre, qual foi? Da mudança de mentalidade. Irmão, Deus não consegue mudar, porque isso depende do ser humano, depende de mim, de você. Depende da autodeterminação e da vontade. Irmão, você não pode botar vinho novo em odres velhos, você não pode botar remendo novo em pano de calça velha. Irmão, eu vou te falar uma coisa, a gente fala para pessoas que, me desculpe, eu não quero que seja aqui, mas a gente fala no meio evangelho para pessoas que nunca vão mudar. Nunca vão mudar. A gente precisa experimentar uma renovação sempre. Aprender. Tem pessoas que têm 20, 30 anos no evangelho, mas para ela é aquilo, não estou disposto a mudar, foi assim que eu aprendi, e a pessoa vive naquele deserto, naquele marasmo ali, andando em círculo, e não anda em novidade de vida, e nem nenhuma experiência, e nada acontece com essa pessoa. Vivendo nesse marasmo. Aí Balaão vai dizer, para quem foi esse povo? Esse povo que saiu, que nasceu, outra geração, que não conheceu o Egito. Que conheceu o maná do deserto, conheceu os cuidados de Deus. Sabe qual é o problema? É que nós vivemos numa geração que saiu do Egito, mas o Egito não saiu dentro dela. Pessoas que sempre têm um plano B, C, D. Eu sou crente, mas se faltar alguma coisa, eu tenho um plano B, C, D. É a mesma coisa que eu fazia lá, dá um jeitinho, como eu era fazer feito no mundo. E aí Balaão está falando, esse povo é santo. Esse povo não há desventura, não há iniquidade. Eu não estou vendo nada nesse povo que eu possa dizer que tem que amaldiçoá-lo. Esse povo é um povo separado, esse povo é diferente do povo que ficou ali, que não recebeu a terra prometida, não avançou.
Esse povo é diferente, que agora esse povo quer avançar, esse povo quer conquistar, esse povo quer sair do deserto. Por isso que as forças dele, a Bíblia diz que são como a do boi selvagem, a vigor, a força, irmão. Os que confiam no Senhor renovarão as suas forças. Esse povo não é um povo fraco, esse povo não é um povo desanimado. Às vezes a gente vai fazer uma coisa, mas não sei, cara, mas não sei, vamos fazer isso, não sei o quê. Eu venho na igreja porque eu tenho que cumprir um protocolo, porque se não estiver lá o pastor vai me ver. E a pessoa parece que está sempre cansada, a pessoa parece que está sempre se arrastando, sabe? Mas a pessoa que tem o vigor, a pessoa que tem o Espírito Santo se movendo dentro dela, elas são fortes, elas são vigorosas. A Bíblia vai dizer essa força desse povo é como a do boi selvagem. Não é para qualquer povo que Balaão disse isso. E aí eu fecho dizendo que eis que esse povo se levanta como leoa e ergue-se como leão, que não descansa enquanto não devora a sua presa, nem se deita até que tenha bebido o sangue de suas vítimas. Irmão, Deus nos chamou para isso. Para a gente despedaçar as nossas vítimas e beber do seu sangue. Um leão tem uma vocação, um leão tem uma identidade, ele é um animal que vive da presa. É um animal que vive da caça, se ele não fizer isso, ele não vive. O que Deus está dizendo para isso é que a nossa vocação é a vocação para a guerra. Nós somos daqueles que não recua. Nós somos daquele que não retrocede. Nós somos daquele que avança. E avançar muitas das vezes significa que a gente vai ter um embate, que muitas das vezes vai ter os desafios na nossa frente. Nós temos que ser como o leão. Nós temos que não podemos fazer acordo com o inferno. Quando diz que o Israel conquistou tudo ao seu redor, está dizendo é tudo, porque a gente não pode ceder, a gente não pode entregar a Satanás, a gente não pode fazer acordo, porque nós não pertencemos ao seu reino. Você não negocia a sua família, você não negocia o seu trabalho, você não negocia o teu filho, tu não negocia, irmão, a tua vida. Você não negocia as tuas realizações. Está difícil, avança. Está difícil, vai para o joelho. Está difícil, chora, mas vai, avança. Deus é contigo. Ela falou, minha esposa estava fazendo obra lá em casa, eu faço geralmente à noite. À noite, aí queimou a lâmpada toda. Aí eu fui subir no andame, e o andame quebrou. Eu falei, sangue, fogo. Eu puxei uma luz daqui, puxei outra da luz dali. Eu botei uma madeira ali, escorei dali. Eu falei, caramba, quando eu terminei, eu falei, graças a Deus. Eu falei, oh Deus. Apesar de tudo que aconteceu, eu fiquei olhando e falei, eu consegui. O que eu achava que ia demorar muito, eu fiz tão rápido isso aqui. É a nossa vocação, é a nossa identidade, irmãos. Não seja covarde. Deus nos chamou como um leão. A gente vive da presa, a gente vive do sangue dos nossos inimigos. E eu quero te dizer uma coisa, inimigos não são pessoas. A nossa luta não é contra o sangue e nem contra a carne. A nossa luta é para o mundo espiritual. Balaão, ele traz uma profecia, a última. E ele fala que quando ele olha para aquele povo, ele vê que não vê mais necessidade de recorrer a magias, encantamento, nem a bois, nem touro, nem nada disso. Porque ele percebe que Deus é com aquele povo e está no meio deles e com eles. Assim como Deus está conosco, irmão. Quer você acredite ou não. Talvez o desafio da tua vida, talvez aqui você tenha vivenciado, está dizendo o contrário. Mas nessa noite Deus te chama para você romper. Deus está dizendo que não há iniquidade. Talvez você precise olhar para a tua vida e ver se há alguma coisa na tua vida que está impedindo, que está dando legalidade. Balaão falou, esse povo não tem legalidade. Há coisas que a gente precisa remover. Há pecados de estimação que a gente precisa lançar fora. Há coisas que a gente acha que não tem importância, mas tem muita importância. Há coisas que Deus quer te mostrar, te revelar, mas infelizmente o que está impedindo é você. Não seja como a outra geração, seja como uma geração que avança, querido. Se nessa noite tem alguma coisa que te impede, há projetos que parece estar emperrado, eu vou te convidar para você inclinar a tua cabeça. Nós vamos clamar, Senhor, Deus, Ele quer que você rompa. O Senhor quer que você prospere. Os pensamentos que Deus tem a teu respeito são pensamentos de paz, de fazer você prosperar, querido. Creia nisso.
Não deixa que ninguém mude, que ninguém venha te dizer o contrário. Não deixa que Balaque venha te convencer do contrário. Não deixa que Balaque venha te desanimar. O Senhor é contigo. O Senhor é contigo. Amém? Inclina a tua cabeça. Eu já estou finalizando. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te louvo. Porque os teus cuidados, Senhor, conosco, são tantos livramentos que muitas das vezes a gente nem sequer toma conhecimento. A tua palavra diz, Senhor, que o Senhor acampa anjos ao nosso redor. O Senhor, a nossa vida está oculta em Cristo. E a tua palavra diz que o Senhor nos esconde no teu esconderijo. No teu esconderijo, Senhor, nós não podemos ser achados pelos inimigos. Muitos Balaques se levantam. Muitas pessoas conspiram, Senhor. Mas a tua palavra diz que o Senhor não dormita. O Senhor não cochila. Aquele que nos guarda. Tu és a nossa sombra, a nossa direita. O sol não molestará você durante o dia, nem a lua à noite. O Senhor é o que nos guarda, Senhor. O Senhor é a nossa proteção. Senhor, a nossa santidade é a nossa blindagem, Deus. Senhor, eu quero colocar diante de Ti os Teus filhos, Senhor, projetos nessa noite, meu Deus. Coisas que já estão muitas das vezes, ao ver, atrasadas, ó Deus. Há uma resistência no mundo espiritual. Há coisas que procuram fazer realizações, projetos, ó Deus, e parece que é um sonho tão distante. Mas, Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu oro, meu Deus, para que sejam ativados, para que portais se abram nessa noite, Deus, para que os céus se abram nessa noite sobre a vida dos Teus filhos, Senhor. Que o Senhor nos leva, Senhor, a realizações, que o Senhor nos leva à conquista, Senhor. Que aonde o Senhor nos colocar, que sejamos luz, que venhamos manifestar a Tua glória, para que todos aqueles que nos vejam glorifique ao Teu santo nome. É que eu te agradeço no nome de Jesus. Amém, papai. Graças a Deus. Amém. Pastor. Quantos receberam essa palavra nessa noite?